A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos a honra de receber o Dr. José Otávio Pompeu, um destacado pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele tem muito contribuído significativamente para o entendimento do transtorno do espectro autista. Vamos então falar com o Dr. José Otávio. Dr. José Otávio, é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Olá, Leonice Rocha, estou muito feliz de estar aqui no programa Acessibilidade em Ação. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, grisalhos, cara um pouco mais comprida que redonda, olhos castanho escuro, um pouco caidinho, um sorriso no rosto, uma camisa cinza, atrás de mim uma parede branca com azulejos, e um quadrinho que vocês veem em cima, que ele tem um tom de dourado, uma menina com vestido vermelho num balanço. É bem bonitinho, né, pessoal? Meu nome é José Otávio e estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês sobre autismo, sobre religião, sobre Deus, tantas coisas que a gente gosta. Doutor José Otávio, que bom ouvir o Senhor e sempre com esta didática, e o Senhor fez uma autodescrição de que foi muito importante, né? O Senhor falou de si, fez uma autodescrição de si e incluiu os objetos que o envolvem, aí o cenário com onde o Senhor está. Isso é muito bom. Doutor, para começarmos nossa entrevista, o que o Senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua infância e como as suas experiências pessoais influenciaram seu trabalho com o autismo? Obrigado pela pergunta. Falar da minha infância sempre é importante para contar essas experiências. Eu fui uma criança que nasceu muito pequenininha, com 1,7 kg, e já aos 40 dias tive que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia deu errado. O anestesista queria assistir um jogo e não queria ir, e convenceram ele a ir. Ele chegou lá, mas estava meio revoltado. Ao invés de aplicar o anestésico para uma pessoa, uma criança de 1,7 kg, ele aplicou para 70 quilos. Eu tive 35 paradas cardiorrespiratórias e, graças a Deus e a equipe médica, nas pequenas cidades de Porto Feliz, onde eu tinha nascido, graças a Deus eu consegui sobreviver. Então eu sou um milagre. E você sabe, era para eu ter paralisia cerebral, porque faltou muito oxigênio, muito tempo sem oxigênio, mas por Deus, eu sou autista também. E essa mistura de autismo e uma possível paralisia cerebral acaba equilibrando. É toda uma questão científica que é ligado com o sistema imunológico, mas vamos falar que Deus colocou uma maneira das pessoas com paralisia cerebral se recuperarem. Então elas têm muitas células anti-inflamatórias lá, proteínas no nosso corpo, e que ajuda no desenvolvimento do autismo. O autismo é muito inflamatório e a paralisia cerebral tenta desinflamar. Então o que aconteceu foi que eu tive um certo equilíbrio. Só por isso que eu consegui um certo desenvolvimento, porque eu demorei muito a falar e a andar, algumas coisinhas no meu desenvolvimento, mas por Deus eu consegui ter uma inteligência que eu li muito pequenininho, com 2 anos de idade, e eu estou aqui. Eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, constituí uma família, e a minha missão de vida é falar sobre autismo, levar essas informações para vocês, pais, que estão aí nos assistindo. Que maravilha, doutor, ouvir, esta superação. Nós agradecemos ao Senhor por compartilhar suas experiências conosco. Agora, doutor, nós queremos ouvir, é importante para nós ouvirmos como a sua trajetória moldou a sua dedicação ao tema. Sabe, Leonice,
eu faço palestras, eu conto essa história e eu percebo que é uma mensagem poderosa, sabe? Quando a gente conta a nossa história, conta de cor, de coração, com amor, com fé, isso pode chegar a outra pessoa. E às vezes aquela outra pessoa está precisando dessa palavra, está precisando dessa ajuda, está precisando de tudo isso, né? Então eu conto as minhas dificuldades com barulho, as minhas crises. Eu conto detalhes que ninguém, difícil uma pessoa que conte, sabe? Eu abro meu coração mesmo. Eu acho que isso faz a diferença. Que maravilha esses esclarecimentos, né, doutor? Doutor, o senhor mencionou que teve dificuldades na socialização durante a infância. Como isso impactou a sua vida acadêmica e profissional? Eunice, você está perguntando as minhas dificuldades, né, de socialização. Vou explicar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o que as pessoas falavam. Você sabe, era como um zumbido. Eu só entendia as consoantes, não entendia as vogais. Então, se alguém fosse falar uma frase, eu entendia assim a frase. A casa é bonita, ó. Eu entendia quase se fosse uma linguagem da abelha, né, pessoal? Só as consoantes. Eu acho que eu tinha uma dificuldade de processamento sensorial. Eu tenho uma grande amiga que também é da mesma igreja que vocês, a Fabrícia, o seu esposo Cristóvão, né? Os filhos dela, o Ben, o Christopher. E ela sempre fala dessa dificuldade. Ela tem um trabalho tão bonito com inclusão de pessoas com autismo, e ela fala dessa dificuldade sensorial, né? Como nós temos que trabalhar isso. E eu tinha uma dificuldade enorme de entender. E foi só, olha só, é a bênção de Deus na nossa vida. Eu consegui com 1 ano e meio aprender a ler, muito antes do tempo. Eu achei um dicionário que explicava como as palavras eram. E eu entendi aí mais ou menos o código das vogais. E meu cérebro se abriu para eu entender o que as pessoas falavam, pessoal. Não é muito incrível isso? Eu acho fantástico, sabe? Eu acho extraordinário como as coisas acontecem, né? E eu tinha muitas crises também, pequenininho, com 7 meses, eu balançava a mãozinha, crescia a unha, me batia, então tem uma marca aqui na perna, me cortava. Então a mamãe acabava cortando minha unha muito rente para eu não me machucar, né? E depois, quando eu entrei na escola, tive dificuldades de socialização, mas não sabia o que eu tinha, né? Naquela época, o diagnóstico do autismo, ele simplesmente não acontecia, pessoal. Então, eu só era uma pessoa que também tinha muitos problemas de respiratórios, de alergia. Isso acompanha, às vezes, muitas pessoas com autismo. A alergia, problemas estomacais, do intestino, as inflamações, né? Eu acompanho até agora com neuroinflamações, né? Inflamações no cérebro que levam aos comportamentos. Todos esses comportamentos são por uma questão de um desenvolvimento diferente no cérebro. E eu tinha essas dificuldades, mas fui superando uma a uma, sempre achando que eu tinha que ir para frente, que eu tinha que ser parecido com os outros, mas não foi fácil, Eunice. Muito bom, doutor, né? Ouvirmos, entendermos as causas de certas dificuldades e poder fazer algo para melhorar a qualidade de vida. Doutor, agora falando sobre as suas pesquisas, o senhor poderia nos explicar como a tecnologia que o senhor desenvolve pode ajudar a prever crises de autismo? Sabe, eu tentei desenvolver uma tecnologia mesmo, um relógio que predizesse as crises, uma coisa muito objetiva. Mas eu percebi que o autismo é muito mais complexo. E não adiantava a gente saber que alguém ia ter a crise, porque o que você vai fazer? E daí eu entrei numa pesquisa mais
profunda sobre métodos alternativos para o autismo. Comecei a aplicar em mim mesmo. Então descobri que o exercício físico é muito importante, se manter ativo, porque as pernas principalmente, os grandes músculos também do braço, dos peitorais e outros, eles acabam produzindo proteínas anti-inflamatórias. É como se a gente deixasse o corpo menos inflamado se a gente fizer a quantidade correta de exercício. A alimentação mudei, não tomo refrigerante, não tomo bebida alcoólica, tive que cortar as carnes vermelhas, eu tinha um problema, descobri com um exame muito avançado que vê as proteínas que estão no meu corpo, eu tinha um problema com a proteína da carne bovina e da carne suína, carne vermelha. E isso me causava uma inflamação, neuroinflamação, e ele indicou que eu parasse de comer carne vermelha, né? Eu parei, o que deu uma melhora bem grande, diminuição das minhas crises. Eu tinha 1 a 2 crises semanais, em que eu me batia, perdia a direção de onde eu estava, não sabia mais, tinha várias dificuldades, e hoje eu tenho uma crise a cada 2 meses, ou... Olha, no último domingo eu tive um desconforto e eu consegui manejar para, tendo mesmo o sintoma da crise, eu não chamar de crise, eu consegui me acalmar, me ficar bem, sabe? E uma das coisas que eu faço, recentemente eu passei por uma cirurgia de rim, eu fiquei 24 horas, um pouco mais na UTI, CTI, e sabe, eu não conseguia dormir por causa dos barulhos do CTI, daquele movimento e da novidade de eu ter feito uma cirurgia, da dor que eu estava sentindo. E eu orei. Eu orei a noite toda que eu fiquei lá na CTI, e aquilo me deu uma força muito grande, sabe? Foi uma mudança gigantesca. Então, toda vez que a crise está aproximando, faço um tipo de meditação, oração que me ajuda. É uma oração, meditação na compaixão, na bondade, nesses atributos humanos. E tento manter o exercício, a calma. Não é fácil. É verdade, doutor. Isso é bem verdade. A paz em Cristo não tem nada que substitua. É muito bom entender como a ciência pode oferecer novas esperanças e melhorias na qualidade de vida. Doutor, quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta em sua pesquisa? Leonice, você sabia que a ciência, um dos únicos consensos que a ciência tem sobre o autismo é que o exercício físico faz muito bem para as pessoas com autismo. Teve uma recente pesquisa, pesquisaram mais de 1.500 artigos científicos. E todos, pasme, Leonice Rocha, todos os 1.500 e poucos artigos falavam bem do exercício físico para as pessoas com autismo. Então vamos nas igrejas, nas comunidades, nos mexer, colocar os autistas e suas famílias em movimento. E a ciência está descobrindo muita coisa. Tem a hipótese neuroimunológica, que está entendendo que o sistema imunológico, aquele que nos protege, né, contra as invasões, mas também mantém o equilíbrio do corpo, né, da inflamação, ele está intimamente ligado com o autismo. E aqueles comportamentos de birra, comportamentos de se bater, comportamentos de gritar, às vezes que alguns autistas têm, ele é um sintoma disso. Na verdade, aumenta a inflamação, essa inflamação atravessa a barreira hematoencefálica, chega no cérebro. O hematoencefálico é uma barreira que tem entre o cérebro e o resto do nosso corpo. E quando ele está lá, essas proteínas causam inflamação maior no cérebro. Isso acaba desbalanceando e criando comportamentos diferentes. Às vezes
uma proteína que esteja desbalanceada leva, Leonice, por exemplo, aquele autista a ficar mais agressivo ou a ter dificuldade de aprender. E talvez no futuro, se a gente conseguir equilibrar isso, esse autista vai ter uma qualidade de vida, a pessoa do espectro autista vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que a ciência vai poder ajudar muito vocês, autistas, as famílias dos autistas. E eu acho que a igreja, essa união entre o pessoal da igreja, da ciência, para conversar, dialogar, é muito importante. Doutor, que maravilha, né? Entender a conexão entre suas vivências e suas pesquisas. Para finalizar, doutor, quais são as suas expectativas para o futuro das pesquisas sobre TEA, sobre o autismo? Falar do futuro do autismo, eu fico até emocionado. Vou até pegar um copo d'água aqui, tomar um gole. Pedir que Deus me ilumine, porque é muito difícil a sua pergunta, falar do futuro do autismo. Eu espero que as pessoas tenham uma inclusão de verdade, uma inclusão amorosa, uma inclusão em todos os direitos, a educação, a lazer, a moradia, a dignidade humana, a religião, todos os direitos que o autista tem o direito também de se casar, de constituir uma família, né? E que no futuro ele tenha auxílio. Eu esqueci de falar que tem algumas proteínas do nosso corpo que elas são ajudadas, né, por substâncias como a cannabis medicinal, né, o CBD. Ainda as pesquisas estão muito no começo, que podem trazer uma ajuda, né, para aqueles casos de autismo mais difíceis. A ciência está mostrando que o autista é quase que como um atleta. Sabe o atleta que vai ganhar a medalha de ouro lá na Olimpíada? Ele precisa treinar muito. E o treino leva a uma inflamação. Então ele precisa de um suplemento alimentar, de um cuidado, dormir melhor, se alimentar melhor, ter uma vida mais regrada, né? E o autista também. O autista precisa desses cuidados, principalmente dormir. Então existem umas substâncias como a melatonina que podem nos ajudar a dormir, porque a gente precisa dormir cedo e acordar cedo, pessoal, para ficar desinflamado. As crianças podem dormir mais um pouco, né? Para as crianças é muito importante aquele sono até as 9 da manhã. Para o adulto, já 6, 7 horas, são pessoas que são diferentes, né? Mas o importante é dormir cedo. Cada vez que você conseguir dormir mais cedo, mais as suas células vão conseguir se equilibrar e ter menos inflamação. Então eu vejo que no futuro os autistas podem ter uma vida mais tranquila, assim, mais perto da natureza, e que entendam realmente, né, toda a profundidade do autismo, de todas as facetas, até a faceta espiritual, né, que ele tem o direito de buscar o seu Deus ou a sua religião, qual for ela. Eu acho isso muito importante. Então, o meu sonho é que os autistas sejam respeitados e que a ciência ajude a gente a ter mais qualidade de vida. Doutor, mais uma vez, né, nós agradecemos por sua presença e por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi um prazer tê-lo aqui na Acessibilidade em Ação. Agradeço, Leonice. Quero dar um abraço a todos que nos assistiram, agradecer, mandar um abraço especial para todos os meus amigos, vários amigos dessa nossa igreja, e agradeço muito. Pena que nós não estamos aqui lado a lado para levantar e dar um abraço em você. Deus abençoe.
Queremos agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Obrigada por aqueles que nos acompanharam e até o próximo programa. A paz do Senhor.